Em 2009, a CBF determinou que a Série C do Campeonato Brasileiro teria 20 times, o mesmo número de participantes que as séries A e B. Ainda em 2009, a CBF criou a Série D, para ampliar o número de times que disputassem competições em todo o país. Mas se a gente for levar em conta todas essas competições, Série C desde 2009, Série D, quais foram os piores times, as piores campanhas? Respondendo isso, o NSF está chegando com o vídeo de hoje. A gente começa falando da Série C do Campeonato Brasileiro, que já teve várias fórmulas de disputa, vários números de participantes, desde lá sua primeira edição em 1981. Isso que houve vários hiatos também na Série C. Por exemplo, depois de 81, ela só foi disputada de novo em 1988 e de forma contínua, ano a ano, só a partir de 94. Para facilitar a compreensão geral e também facilitar a vida do produtor, a gente determinou que apenas valeriam as piores campanhas de 2009 para cá, ou seja, quando houve a definição de 20 participantes, beleza? Tá bom. De lá para cá, 4 times já tiveram campanhas sem nenhuma vitória. Sabe quais são? Sabia não? Em 2010, o São Raimundo de Santarém, no Pará, não fez jus ao título da Série D do ano anterior. Os caras terminaram sem vitórias após 8 rodadas. Ao menos somaram 3 pontinhos. E não levaram goleadas. Deu trabalho para o Fortaleza, por exemplo. O Leão do Pici venceu os 2 jogos, mas só por 3-2 e 2-1. Em 2011, o Araguaína do Tocantins somou 1 pontinho em 8 rodadas. Foi contra o Águia de Marabá, 1-1. Ao menos, no fim das contas, o time só levou uma goleada, 5-0 para o Paysandu na última rodada, com direito a 2 gols do Josiel. Sim, o Josiel, aquele, ex-Paraná e Flamengo. Em 2015, o time que terminou sem vitórias não foi o pior da competição. O Caxias somou 8 pontos em 18 jogos, todos frutos de empates. O quê? Ficou 1 ponto acima do Icasa, que foi o pior daquele ano. No meio de tantas igualdades, 2 contra o rival Juventude, ambas por 0-0. O Caxias não voltou a jogar a Série C desde então. E em 2020, o Imperatriz do Maranhão fez a sua primeira aparição na Série C moderna. E o Cavalo de Aço decepcionou. E empatou na estreia contra o Remo. Depois, 17 derrotas seguidas. No meio disso, claro, problemas financeiros. O time foi impedido de registrar jogadores por causa de uma dívida de cerca de R$224 mil com o Fênix do Uruguai. Na reta final, havia só 14 jogadores disponíveis para atuar, sendo 3 goleiros. No fim das contas, 1 pontinho ganho em 18 jogos. Sem jogadores, sem dinheiro e com uma campanha de 60 gols sofridos, o Imperatriz teve, sem grandes surpresas, a pior campanha da história deste formato da Terceirona Nacional. Mas e na Série D? Até hoje, 7 times já terminaram a competição sem pontuar. A maioria deles em 6 rodadas, menos 1. E esse 14 jogos, 14 derrotas, 4 gols marcados e 39 sofridos. No meio da campanha, goleadas sofridas por 5-0 para o Brasiliense, 6-1 para o Gama e 5-0 para o Bahia de Feira. O time da capital do Tocantins merece qualquer coisa, menos palmas. Os outros 6 times que tiveram as piores campanhas da história da Série D saíram zerados após 6 rodadas. Em 2010 foi o Potiguar de Mossoró. Aliás, o Potiguar, na história, já foi lanterna de seu grupo na Série D em 3 ocasiões. Em 2010, terminou zerado. No grupo, destaque para a presença do CSA, que esteve na Série A recentemente. Os alagoanos venceram em Mossoró por 4-3. Em 2016, 2 times saíram com 0 pontos. O Serra Talhada tomou 14 gols no total. Fez apenas 1 contra o Itabaiana. Mas goleada mesmo só na última rodada. 4-0 para o Uniclinic. Ainda em 2016, o Goianésia também saiu zerado. Levou 20 gols em 6 rodadas. Só contra o futuro campeão Volta Redonda, 2 goleadas por 4-0, seja em Goiás, seja no Rio de Janeiro. Assim fica difícil escapar do zero, né? Em 2019 foram 3 times zerados. O menos pior deles foi o Sobradinho, do Distrito Federal, que levou só 9 gols em 6 jogos. Só. Já o Vitória das Tabocas, de Pernambuco, levou 16. Piorou, né? Incluindo um 4-0 do Campinense. Mas atenção para a campanha dos paraibanos do Serrano.
0 pontos, 2 gols marcados, 28 sofridos. 8 só contra o América de Natal, na maior goleada da edição de 2019, 8-0. E como desgraça pouca e bobagem, o Serrano vinha de ser rebaixado no Paraibano pouco antes. Era a pior campanha da história, até surgir o Palmas de 2020. E aí, que outros times poderiam estar na nossa lista como os piores da Série C e D do futebol brasileiro? Deixa aqui embaixo nos comentários. Deixa teu like, comenta aqui embaixo e para ver mais vídeos, olha aí.